Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Descomplicando o Direito do Trabalho. Hoje vou trabalhar com vocês um tema super atual, que é justamente a repercussão do coronavírus, do Covid-19 no direito do trabalho. E aí, o trabalhador pode se ausentar ao trabalho e não ter o desconto na sua remuneração? Posteriormente, o trabalhador pode exigir que haja compensação dessas horas? Essas são algumas discussões que nós vamos ter aqui no dia de hoje. Por isso, vamos começar com uma inovação legislativa, que é justamente a previsão da Lei 13.979 de 2020. Ela, pessoal, trata de tudo que diz respeito ao Covid-19, não só ao mundo do trabalho. Mas aqui, o que nos é interessante é a previsão do artigo 3º, parágrafo 3º. Ele autoriza o trabalhador a se ausentar do trabalho, a faltar ao trabalho, sem ter desconto na sua remuneração, caso esteja acometido pelo vírus, obviamente, que aí já está doente, ou se houver a suspeita. E aí haverá necessidade dele ficar, por exemplo, em quarentena. Então, pessoal, mesmo ele não tendo a doença, mas comprovando se enquadrar numa situação de risco de contágio, de propagar o coronavírus para terceiros, ele pode se ausentar ao trabalho sem ter desconto na remuneração. Obviamente que isso deve ser feito de maneira comprovada, não uma mera alegação de que pode estar com a doença. Mas e aí, pessoal? E as outras situações? Como fica? Trago a vocês aqui uma solução relativa à compensação de horas. É muito corriqueiro, muito comum, a compensação de horas no dia a dia do trabalho. Vocês sabem que pode existir a compensação de horas por ajuste no contrato individual de trabalho, também aquelas previsões de compensação ou banco de horas instituída, seja também pelo contrato de trabalho ou por meio de acordo ou convenção coletiva. Nessas situações, é muito mais simples a compensação de horas. Mas hoje estamos diante de uma pandemia, que exige uma solução rápida. E se você não tem nenhuma dessas previsões, ainda assim há uma possibilidade de compensar as horas. Ela está prevista no artigo 61, parágrafo 3º. O artigo 61 trata das situações de interrupção do trabalho por força maior. Força maior é aquele evento imprevisto, justamente como essa pandemia que estamos vivendo. E aí o parágrafo 3º nos traz uma alternativa super interessante. É que, após passado esse momento crítico, com as atividades empresariais retomadas, é possível o empregador exigir do trabalhador o labor por mais 2 horas diárias, durante o período de 45 dias, desde que essas 2 horas, acrescidas às horas normais, não ultrapassem 10 horas diárias. Ou seja, pessoal, é como se fosse a realização de hora extra sem o pagamento do adicional. Há, portanto, a compensação. Esse é um instrumento que, repito, não precisa de nenhum ajuste, seja por acordo coletivo, convenção coletiva, contrato ou aditivo. Está previsto na nossa legislação. Por isso eu insisto que essa é a forma mais segura do ponto de vista jurídico de compensar as horas e minimizar os problemas atuais. Mas não é a única alternativa. Hoje em dia, tem se discutido também a possibilidade de conceder férias coletivas para os trabalhadores. Essa alternativa é bastante utilizada, principalmente em momentos de crise, quando o empregador já tem uma produção, por exemplo, muito alta e pode paralisá-la a fim de diminuir seu estoque. No entanto, pode ser utilizada também nesse momento de pandemia. Concede-se essas férias até mesmo àqueles trabalhadores que sequer adquiriram o primeiro período aquisitivo. Isso é legalmente previsto, está lá no artigo 139 da CLT. Mas temos um senão, que é justamente o prazo ou antecedência que as férias coletivas devem ser concedidas. A CLT prevê no parágrafo 2º do artigo 139 que a antecedência deve ser de 15 dias. Deve haver uma comunicação ao órgão do Poder Executivo, que em 15 dias, dali a 15 dias, os trabalhadores irão usufruir dessas férias. E sabemos que o momento atual de pandemia não nos autoriza a justamente aguardar esses 15 dias. E aí é que reside a principal discussão e também ponto de eventual insegurança jurídica. Qual é, pessoal? Posso conceder as férias coletivas não respeitando este prazo de 15 dias?
Obviamente que é temerário, mas sempre o bom senso deve imperar. Mas lá na frente é possível que haja alguma reclamação trabalhista, alguma discussão sobre o tema nos tribunais do trabalho. E nós não sabemos qual será a interpretação do Poder Judiciário. Então, muita cautela ao usar essa alternativa de férias coletivas, ok? Obviamente, se for observar o prazo de 15 dias, se for possível, aí não há risco jurídico, é uma excelente alternativa. Prosseguindo, pessoal, uma outra situação que já vem sendo utilizada, desde o início dessa pandemia é o chamado teletrabalho, popularmente conhecido como home office. Ele foi bastante incrementado, regulamentado pela reforma trabalhista, que entrou em vigor em 11 de novembro de 2017. Uma das regras que é prevista hoje na CLT é justamente a necessidade de previsão do trabalho em home office em aditivo contratual ou no próprio contrato de trabalho. Essa é uma solução que rapidamente empregador e empregado podem adotar nesse momento. Basta um aditivo e o trabalhador passa a laborar na sua própria casa, no chamado regime de home office. No entanto, o artigo 75C, parágrafo 2º, prevê uma outra hipótese, ou um outro requisito, que é justamente um período de transição de pelo menos 15 dias. Ou seja, para o trabalhador que estava laborando ali no estabelecimento comercial, para ele ser transferido para casa, deveria ou deve haver, pelo rigor da lei, o transcurso de 15 dias. Mas no cenário atual, repito, não é possível aguardarmos isso. E aí vem a pergunta: se a transição para o regime de home office for feita sem o aguardo desses 15 dias, ainda assim este regime será válido? Me parece até razoável supor que sim, mas não posso descartar a insegurança jurídica da não observância do rigor da lei. Insisto que o bom senso sempre deve prevalecer, mas não podemos presumir as decisões futuras dos tribunais do trabalho. Então a dica que eu dou para você é, caso opte por esta modalidade, faça pelo menos observando o aditivo ao contrato de trabalho e constando neste documento que o trabalho em regime de home office está se dando justamente pela pandemia e que irá tudo voltar à normalidade, ou seja, o trabalhador irá retornar ao estabelecimento assim que tudo voltar ao normal. É a dica que eu dou para vocês, sem deixar de lado o risco jurídico que implica. Mas me parece, insisto, uma solução bastante interessante. Pessoal, mas não é só esse cuidado com as formalidades que devemos ter. O dia a dia do trabalho do home office, ou teletrabalho, ou também conhecido como trabalho remoto, deve inspirar alguns cuidados. Dentre eles, o não acionamento do trabalhador, a não demanda desse trabalhador fora dos horários contratuais. Isso pode ser feito por telefone, pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelo próprio Skype, enfim, diversos meios de contato com o trabalhador. Se você exigir que ele trabalhe além daquela jornada, pode se caracterizar, sim, horas extras. Eu insisto nisso porque a CLT, quando trata do teletrabalho, mais especificamente no artigo 62, inciso 3, a princípio, ela exclui o direito de horas extras do trabalhador em regime de home office. Mas estamos aqui diante de uma situação peculiar. Então, se este trabalhador for trabalhar em casa, não cumprindo essas formalidades, ainda podemos enquadrá-lo lá no trabalhador remoto, aquela situação do artigo 6º da CLT. E aí, esses cuidados são mais relevantes ainda, porque uma vez comprovado o trabalho excessivo, além da jornada contratada, serão devidas as horas extras. Então, uma solução que pode ser muito interessante pode gerar um passivo trabalhista muito grande se não for adotada com as devidas cautelas. E mais, pessoal, existem algumas outras situações que também merecem análise. A última que trago aqui a respeito da redução de jornada, da cessação de trabalho, tem lastro na Constituição Federal. É justamente a redução da jornada de trabalho com a redução proporcional dos salários. Também uma prática muito adotada nos períodos de crise. Mas para que isso aconteça, é fundamental o acordo e convenção coletiva. Nesse ponto, pessoal, eu não sugiro qualquer relativização. O que eu quero dizer? Não façam esta redução
de salário, ainda que proporcional à jornada, sem o devido acordo ou convenção coletiva, sem o devido acordo com o sindicato, porque é uma previsão constitucional. Não pode haver a redução do salário, que é o que é utilizado para a subsistência do trabalhador. Então, jamais adotem redução do salário com redução da jornada proporcional sem a devida negociação coletiva. E para finalizar, pessoal, eu trago aqui um outro ponto que é bastante interessante, que diz respeito à hipótese do trabalhador contrair o coronavírus no ambiente de trabalho. A indagação é: isso caracteriza uma doença do trabalho? O que eu quero dizer? Se esse trabalhador que contraiu o coronavírus no ambiente laboral, posteriormente foi afastado junto ao INSS por mais de 15 dias, quando ele voltar, ele terá, por exemplo, direito à estabilidade de 1 ano, que é decorrente de uma doença profissional? Esta é uma indagação muito corriqueira. E a resposta, a meu ver, está na Lei 8213 de 91, mais precisamente no seu artigo 20. Ela caracteriza o que é doença profissional, a doença do trabalho, que é justamente aquela contraída no ambiente laboral, mas decorrente, seja da atividade empresarial ou especificamente do trabalho executado pelo trabalhador. E eu chamo a atenção para a previsão contida no parágrafo 1º deste artigo 20, que trata de doenças endêmicas. Não é rigorosamente o que estamos vivendo, mas, a meu ver, ele pode ser aplicado aos casos concretos. Diz a linha D: a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante da exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho, não são consideradas como doença do trabalho. Então, esse risco jurídico eu vejo como bastante pequeno, isto é, isto ser caracterizado como uma doença do trabalho é bastante difícil. No entanto, pessoal, vocês têm que ter em mente que o empregador deve zelar pelo meio ambiente de trabalho. Então, ele tem que adotar todas as cautelas necessárias nesse ambiente, seja a utilização de álcool gel ou outros equipamentos de proteção, a fim de evitar a disseminação desse vírus. Se um dia ficar comprovado que o empregador foi negligente nessa conduta, aí sim ele pode ser responsabilizado de alguma maneira, inclusive uma eventual indenização por danos morais, caso o trabalhador contraia essa doença no ambiente de trabalho. Insisto, mesmo não caracterizando tecnicamente esta doença do trabalho, uma omissão do empregador quanto à saúde do trabalhador no local de trabalho pode sim gerar uma eventual indenização. Então, pessoal, essas são algumas reflexões que a gente faz nesse momento, muitas outras ainda estão por vir. Eu queria trazer as principais aqui para vocês e continuo aberto aqui no canal no YouTube, no Instagram, em outras redes sociais, para dúvidas, perguntas e tudo mais que for necessário. Agradeço a atenção de vocês e um grande abraço.